Sim. E aí nós também temos que ter Cristo a fonte de bom uso, né? Eu acho bem interessante aqui, porque quando nós agimos por impulsos nossos carnais, sempre dá errado, sempre. Então, a gente pedir que Cristo seja esse bom impulso em nós, porque só Ele é capaz de implantar, né, no nosso coração complicado. E aí vai nascer no nosso coração todo o desejo de pureza, de conquista da própria amizade. E o Espírito Santo vai entrar em nossos corações. E aí eu queria também falar que o poder não opera aqui no Soraya, parágrafo. eu não Oi. sei se é só para mim que está cortando um pouco a sua voz, porque se for, qualquer coisa tu fecha o vídeo e deixa só o áudio, tá? Para mim está cortando. Ah, tá bom. Melhorou ou não tá ruim? Para vocês também está cortando a voz dela ou é só para mim? Para mim também está, para mim também está. Eu creio que seja Ah, para então Fecha o todos. seu fica vídeo e fica bem. só com o áudio aberto, para ficar mais leve, talvez. Tá bom. Pronto. Melhorou agora, tá? Mais claro. Fala aí para a gente ouvir. E aí o que que acontece? Nós vamos ter também é, o Espírito de Deus proporcionando paz e descanso e alegria da santidade, né? Aí, por influências visíveis e invisíveis, o Espírito de Deus vai operar em nós constantemente. E para que a gente tenha as infinitas bênçãos, né, que só Deus pode dar, nós temos que buscar sempre a Cristo, porque fala assim: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Então a gente sabe que Cristo ele nos dá tudo, né? Ele é a fonte da nossa sede. Eu fico pensando, eu tenho restrição de líquido. É muito ruim, gente, quando está no verão, eu não poder beber água. E água é coisa maravilhosa. Quando eu tomo um copo d'água de 200 ml, porque eu tenho que controlar, nossa, parece que eu estou bebendo um rio, porque a sensação é muito boa. E quando a gente tem essa limitação, a gente dá muito valor a cada gota. Então, quando eu leio esse versículo aqui, que Cristo é que vai sanar, né, nossa sede, porque Ele nos fornece a água da vida, isso aqui é reconfortante. E diz que se a gente busca, né, a voz de Deus, Ele sempre vai dar para nós direção e principalmente arrependimento, porque o amor dele é infinito e a paz dele é perfeita. E aqui diz que a gente também deve desenvolver a benevolência, o amor abnegado, para que a gente possa contemplar, né, a luz do nosso Salvador. E aqui também fala de Daniel, né, que Daniel ele contemplou a glória de Deus, né? Ele não foi dominado por as iguarias, né? Ele teve domínio próprio e se reforçou também, né, com a perfeição de Cristo. E ele também ele coloca aqui, força em mim e transmudou-se em mim a minha formosura e não retive força alguma. Daniel 2:8. Então, assim, quando nós estamos ligados a Cristo e mudamos, né, como diz o texto aqui, mudança de rota, nós não somos egoístas.
nós vamos aborrecer o nosso amor próprio e vamos buscar a justiça de Cristo e a pureza de coração. Isso tudo está com a harmonia da lei de Deus e o caráter de Cristo. E aí Paulo também é outro exemplo, né, que fala aqui que ele reviveu e morreu para o pecado, né? Então a gente tem que todos os dias morrer para o pecado, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. E aí fala que quando nós mudamos, né, de rota, de rumo, para estarmos mais voltados às coisas de Deus, o orgulho, o egoísmo, a cobiça são reprovados, né? E nós acabamos de passar a ter o caráter de Cristo, que é um amor desinteressado, e a gente acaba querendo a esfera celestial, né? Então, a necessidade de Cristo em nossa vida tem que ser diária, e para que Deus possa derramar as bênçãos, né, dele sobre nós. E para finalizar, eu também queria deixar aqui um conselho muito legal que eu também vi aqui, que diz assim: guardai-vos da procrastinação. Não adieis a obra de abandonar os vossos pecados e buscar por Jesus a pureza de coração. Então, sempre que vier para nós a tentação, né? A gente sempre tem que suplicar a Deus, o Espírito Santo, para que a gente não viva em pecado, né? E então a gente não seja condescendente. E para a gente ter uma ideia, Adão e Eva, eles menosprezaram, né, a ordem de Cristo, que era o fruto proibido. Eles falaram: ah, só o fruto proibido é uma coisa insignificante. E a gente não tem que menosprezar o pecado, porque não existe pecado pequeno, pecado grande. Tudo é pecado perante Deus. Então, se ele falou que não é bom, que não é para comer, não é para fazer, não vamos menosprezar, porque eles comeram do fruto proibido e hoje a gente vê a consequência terrível da humanidade. Tudo por causa de um ato que eles acharam insignificante, entendeu? Então, a transgressão ela é imutável, né? E elas podem trazer miseráveis consequências. Quando uma pessoa peca, ela tem vergonha do pecado. Então, a gente sabe que não é feito para nós, filhos de Deus, o pecado, né? E no Calvário, Cristo mostrou isso. Mostrou que a transgressão da lei divina, ela nos afasta de Cristo. Então, cada transgressão, cada negligência, cada rejeição da graça de Cristo, ela endurece o coração, como aconteceu com Faraó, e deprava a vontade, entorpece o entendimento, e nos torna menos inclinados à voz do Espírito Santo. Então, o pecado também nos traz uma consciência perturbada, né? Quem peca sempre fica com aquela culpa o tempo todo. E Cristo, ele nos mostra sua graça, né? Ele fala que todo pecado que é falado, né, confessado, ele perdoa e joga lá nas profundezas do mar. O acusador, ele vai sempre nos lembrar, mas Cristo esquece. Então a gente tem que se apoderar, né, dos olhos de Cristo que está diante da gente, que com as nossas emoções, com as nossas alegrias e tristeza, Deus sempre vai nos dar força para poder enfrentar cada batalha, cada pecado. E aí eu termino com o Salmo 119,
23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, assim, a gente tem que adotar, né, para a vida essa forma de purificação do nosso coração, né? Que a gente possa ter essa oração sincera, com fervor, constante, para que a gente possa alcançar a eternidade, porque só assim a gente vai ter a eternidade, né? À nossa vista, é uma esperança de que a gente pode acreditar na palavra de Deus, estudar também com fervor, orar e buscar essa santidade, né? Porque Cristo nos convence do pecado e Ele que é o caminho da salvação. E aí, se nós tivermos os ouvidos abertos, né, à voz de Deus, nós vamos sempre ter em mente, né, que Cristo é o melhor exemplo para todos nós. E o finzinho aqui fala assim: quando compreendermos o infinito sacrifício de Cristo em nosso favor, o coração se desfará com ternura e contrição. Então, esse é o meu desejo, para que, mesmo sendo pecadores, né, nós somos perdoados se formos a Deus com os méritos dele, confiando nos méritos dele de sacrifício, né? E próximos ao seu trono de graça, né? E com infinito amor, nós vamos estar mais próximos de Deus e a partir do momento que a gente quiser mudar a rota, Deus está à disposição para nos mostrar o caminho certo sempre. Tá bom? Esse é o meu pedido, minha oração e o resumo do capítulo de mudança de rota do caminho a Cristo. Querem deixar algum pedido antes da gente cantar? Bom dia. Não, eu só queria pedir pela Cíntia, né, que é uma pessoa que eu convidei para estar no culto hoje com a gente, e ela garantiu para mim que iria vir. Ela até fez algo que eu pensei, nossa, por que que ela fez isso? Ela deixou a receita dela dos medicamentos dela comigo. Ela falou assim, não, eu vou te dar certeza que dessa vez eu não vou furar com você, eu volto para buscar a receita com você, e marcou comigo, né? Então que vocês possam orar por ela, né, para que ela esteja presente no culto hoje e pelos convidados, né? Pelas pessoas que a gente tem chamado, tem convidado para estar na semana de oração com a gente na nossa igreja. E pedir a Deus muito pela vida do Elmo, né? Que Deus esteja sempre com ele, protegendo, guardando, livrando. E pela vida de cada um de nós também, porque a Semana do Calvário ela não é só para os visitantes, né? Ela é também para nós que já estamos na igreja há mais tempo, porque cada dia o Senhor fala ao nosso coração, né? Então que o Espírito Santo de Deus continue agindo e a vontade de Deus seja feita e as vidas possam ser alcançadas. Esse é o meu pedido de oração. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Conta somente nós temos, chuvas voltamos a Deus.
Amém. Oremos. Amado Senhor, obrigada, porque sabemos que tu derrama sobre nós as chuvas de bênçãos. Mesmo sem merecer, ó Deus, tu sempre nos ajuda e a tua misericórdia também nos cobre de amor, de graça. Queremos, Senhor, que ao iniciar esse dia, tu nos guie os passos, nos ilumine a mente, para que tudo que venhamos a fazer, Senhor, seja dirigido por ti. Abençoe nossas escolhas, que elas sempre façam que a gente caminhe, Senhor, para as mansões celestiais. Também nos dê paciência para lidarmos com os nossos próximos. Também nos faça mansos, coloque em nós os frutos do Espírito, para que possamos, Senhor, ser como tu és, bom, e tudo que tiver ruim em nós, Senhor, nos tira. Coloca somente os sentimentos que vêm de ti. Perdoe todos os nossos pecados, abençoe todos que aqui estão, cada um, Senhor, com suas preocupações, cada um com as suas tarefas, que tu possa ajudar cada um a realizar e que no final do dia, Senhor, a gente venha te agradecer toda a condução, Senhor, que tu nos conceda também, todos os nossos familiares e amigos, os necessários da tua casa, os afastados, Senhor, que teu Espírito possa sempre os ajudar e trazê-los de volta ao teu redil. E abençoe os enfermos também da tua casa, os desempregados, os que precisam, Senhor, de um problema, que tu possa dar a solução que eles necessitam. Também aqueles que estão indo trabalhar, o tempo também, Senhor, abençoe. Dia abençoado, feliz, na tua presença, e conduza, Senhor, nossa rota de vida. Tudo isso nós pedimos também sobre a tua vontade. Realiza os nossos sonhos e os nossos propósitos, e que tudo contribua para a nossa salvação, que é o que importa, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.